Pasta 4. Lei 4. Diga sempre menos do que o necessário. Julgamento. Quando você procura impressionar as pessoas com palavras, quanto mais você diz, mais comum aparenta ser, e menos controle da situação parece ter. Mesmo que você esteja dizendo algo banal, vai parecer original se você o tornar vago, amplo e enigmático. Pessoas poderosas impressionam e intimidam falando pouco. Quanto mais você fala, maior a probabilidade de dizer uma besteira. A lei transgredida. Gnaeus Marcius, também conhecido como Coriolano, foi um grande herói militar da Roma antiga. Na primeira metade do século V a.C., ele venceu muitas batalhas importantes, salvando várias vezes a cidade de uma catástrofe. Como passava a maior parte do tempo nos campos de batalha, poucos romanos o conheciam pessoalmente, o que o tornava, portanto, uma espécie de figura lendária. Em 454 a.C., Coriolano decidiu que era hora de explorar a sua reputação e entrar para a política. Concorreu às eleições para o alto posto de cônsul. Tradicionalmente, os candidatos a este cargo faziam um discurso público no início da disputa e a primeira coisa que Coriolano fez, ao aparecer diante do povo, foi exibir as dezenas de cicatrizes acumuladas durante 17 anos de lutas por Roma. Poucos na multidão realmente ouviram o longo discurso que se seguiu. Aquelas cicatrizes, provas de valor e patriotismo, comoveu o povo até às lágrimas. A eleição de Coriolano parecia certa. No dia da votação, entretanto, Coriolano entrou no fórum, escoltado por todo o Senado e pelos patrícios, pela aristocracia. Os plebeus que assistiram a isso ficaram incomodados com a bombástica demonstração de segurança num dia de eleição. E aí Coriolano falou de novo, dirigindo-se principalmente aos cidadãos ricos que o acompanhavam. Suas palavras foram arrogantes e insolentes. Afirmando a certeza da vitória na eleição, ele se vangloriou das suas proezas nos campos de batalha, fez piadas impertinentes que agradaram apenas aos patrícios, pronunciou acusações iradas contra seus adversários e especulou sobre as riquezas que traria para Roma. Desta vez o povo escutou. Não tinham percebido que o lendário soldado era também um fanfarrão comum. As notícias sobre o segundo discurso espalharam-se rápido por toda Roma, e o povo compareceu em peso para garantir que ele não fosse eleito. Derrotado, Coriolano voltou para o campo de batalha, amargurado e jurando se vingar dos plebeus que haviam votado contra ele. Semanas depois, um grande carregamento de grãos chegou em Roma. O Senado estava disposto a distribuir o alimento para o povo, de graça, mas quando eles estavam se preparando para votar a questão, Coriolano surgiu em cena e tomou a palavra. A distribuição, argumentou ele, teria um efeito nocivo sobre a cidade em geral. Vários senadores pareceram se convencer disso, e a proposta de distribuição foi posta em dúvida. Coriolano não parou por aí, seguiu condenando o próprio conceito de democracia, defendeu a ideia de se livrar dos representantes do povo, os tribunos, e entregar o governo da cidade aos patrícios. Quando as palavras do último discurso de Coriolano chegaram aos ouvidos do povo, a sua ira não teve limites. Os tribunos foram enviados ao Senado para exigir que Coriolano se apresentasse diante deles. Coriolano recusou. Rebeliões estouraram por toda a cidade. O Senado, temendo a ira do povo, finalmente votou a favor da distribuição dos grãos. Os tribunos se tranquilizaram, mas o povo continuou exigindo que Coriolano falasse com eles e pedisse desculpas. Se ele se arrependesse e concordasse em guardar para si mesmo as suas opiniões, teria permissão para voltar ao campo de batalha. Coriolano se apresentou mais uma vez diante do povo, que o escutou em extasiado silêncio. Ele começou devagar e suave, mas, conforme o discurso prosseguia, foi ficando cada vez mais grosseiro. E, novamente, lá estava ele insultando com veemência. Seu tom era arrogante, sua expressão desdenhosa. Quanto mais ele falava, mais o povo se zangava. Finalmente, gritaram tanto que ele teve de se calar.
Os tribunos conferenciaram, condenaram Coriolano à morte e ordenaram que os magistrados o levassem imediatamente ao alto da rocha Tarpeia e o jogassem lá de cima. A multidão encantada apoiou a decisão. Os patrícios, entretanto, conseguiram intervir e a sentença foi transformada em degredo perpétuo. Quando o povo soube que o grande herói militar de Roma nunca mais voltaria à cidade, saiu comemorando pelas ruas. Na verdade, ninguém jamais viu comemoração semelhante, nem mesmo depois da derrota de um inimigo estrangeiro. Interpretação. Antes de entrar para a política, o nome de Coriolano evocava respeito. Seus feitos nos campos de batalha o mostravam como um homem de grande bravura. Como ele era pouco conhecido pelos cidadãos de Roma, lendas de todos os tipos foram sendo acrescentadas ao seu nome. Mas assim que ele apareceu diante dos cidadãos romanos, manifestando suas opiniões, toda essa grandeza e mistério se foi. Ele se gabava e esbravejava como um soldado comum, insultava e injuriava o povo como se sentisse ameaçado e inseguro. De repente, ele não era aquilo que o povo imaginava. A discrepância entre a lenda e a realidade foi uma decepção muito grande para os que gostariam de acreditar nele como um herói. Quanto mais Coriolano falava, menos poderoso parecia. A pessoa que não consegue controlar suas palavras mostra que não tem controle sobre si mesma e não merece respeito. Se Coriolano tivesse falado menos, as pessoas não teriam tido motivo para se ofender. Jamais teriam conhecido seus verdadeiros sentimentos. Ele teria conservado a sua aura poderosa, teria certamente sido eleito cônsul e realizado seus objetivos antidemocráticos. Mas a língua humana é um animal selvagem que poucos conseguem dominar. Está sempre se esforçando para sair da jaula e, se não for domesticado, vira uma fera e vai lhe dar problemas. Não acumula poder quem joga fora a riqueza das suas palavras. A ostra se abre totalmente na lua cheia. Quando o caranguejo a vê, joga uma pedrinha ou alga marinha, ela não pode mais se fechar e serve de alimento para ele. Tal é o destino de quem abre demais a boca e se coloca, portanto, à mercê do seu ouvinte. Leonardo da Vinci, 1452-1519. Fim de nota. A lei observada. Na corte do rei Luís XIV, nobres e ministros passavam dias e noites discutindo questões de Estado, conferenciavam, discutiam, faziam e desfaziam alianças e discutiam de novo, até que finalmente chegava um momento crítico. Dois eram escolhidos para representar os diferentes lados do problema para Luís, que era quem ia decidir o que fazer. Depois que estas pessoas eram escolhidas, todos discutiriam mais um pouco. Como falar? O que agradaria a Luís? O que o aborreceria? Em que hora do dia os representantes deveriam procurá-lo? E em que parte do Palácio de Versalhes? Que expressão teriam em seus rostos? E aí, depois de tudo definido, era a hora crítica. Os dois homens se aproximavam de Luís, sempre um problema delicado, e quando finalmente conseguiam a sua atenção, falavam sobre o que tinham discutido, explicando as opções em detalhes. Luís escutava em silêncio, uma expressão enigmática no rosto. No final, quando os dois terminavam as suas apresentações e lhe pediam a sua opinião, o rei olhava para eles e dizia: "Verei", e se afastava. Os ministros e cortesãos não ouviam mais nenhuma palavra do rei sobre o assunto, simplesmente viam o resultado, semanas depois, quando ele tomava uma decisão e agia. Ele não se preocupava em consultá-los de novo. Interpretação. Luís XIV era um homem de pouquíssimas palavras. Sua observação mais famosa é "l'état c'est moi", o Estado sou eu. Nada poderia ser mais enérgico e, no entanto, mais eloquente. Seu infame "verei" era uma das várias frases extremamente curtas que ele usava para todos os tipos de solicitação. Luís nem sempre foi assim. Quando jovem, era conhecido por falar muito, encantado com a própria eloquência. Posteriormente, ele mesmo se impôs essa taciturnidade, uma representação, a máscara que ele usava para deixar em suspenso todos que estavam abaixo dele.
Ninguém sabia exatamente o que ele pensava ou seria capaz de prever as suas reações. Ninguém podia tentar enganá-lo, dizendo o que achavam que ele desejava ouvir, porque ninguém sabia o que ele desejava ouvir. Enquanto falavam e falavam para o silencioso Luís, revelavam cada vez mais sobre si mesmos, informações que ele mais tarde usaria contra eles com grande proveito. No final, o silêncio de Luís mantinha as pessoas ao seu redor aterrorizadas e sob o seu domínio. Como Saint-Simon escreveu, ninguém como ele sabia vender suas palavras, seus sorrisos, até seus olhares. Tudo nele era valioso porque ele criava diferenças, e sua majestade se acentuava com a escassez de suas palavras. Para um ministro, é ainda mais prejudicial dizer tolices do que cometê-las. Cardeal de Retz, 1613-1679. As chaves do poder. O poder é de várias maneiras um jogo de aparências, e quando você diz menos do que necessário, inevitavelmente parecerá maior e mais poderoso do que é. O seu silêncio deixará as outras pessoas pouco à vontade. Os seres humanos são máquinas de interpretar e explicar. Precisam saber o que o outro está pensando. Se você controla cuidadosamente o que revela, eles não conseguirão penetrar nas suas intenções ou nos seus pensamentos. As respostas curtas que você der e o seu silêncio os colocarão na defensiva, e eles, nervosos, se apressarão a preencher o silêncio com diversos comentários que acabam revelando informações valiosas sobre eles mesmos e suas fraquezas. Eles sairão de uma reunião com você sentindo-se roubados e irão para casa pensar em todas as palavras que você disse. Esta atenção extra às suas parcas observações só aumentará o poder que você tem. Dizer menos do que o necessário não é só para os reis e estadistas, em quase todas as áreas da vida. Quanto menos você diz, mais profundo e misterioso parece. Quando jovem, o artista Andy Warhol teve a revelação de que era impossível convencer as pessoas a fazer o que se queria delas apenas conversando. Elas se voltariam contra você, subverteriam seus desejos, desobedeceriam a você por simples perversidade. Certa vez ele disse a um amigo: "Aprendi que, na verdade, você tem mais poder quando fica de boca fechada." No final da sua vida, Warhol usava esta estratégia com grande sucesso. Suas entrevistas eram exercícios de discurso oracular. Ele dizia coisas vagas e ambíguas e ao entrevistador se contorcia tentando entender, imaginando haver nas suas frases, quase sempre sem sentido, algo profundo. Warhol raramente falava de seu trabalho, deixava a interpretação para os outros. Dizia ter aprendido esta técnica com o mestre do enigma, Marcel Duchamp, outro artista do século XX que cedo percebeu que, quanto menos falava de seu trabalho, mais as pessoas falavam sobre ele. E quanto mais elas falavam, mais valiosas as suas obras ficavam. Falando menos do que o necessário, você cria a aparência de significado e de poder. Também, quanto menos você diz, menor é o risco de falar uma bobagem ou até algo perigoso. Em 1825, um novo czar, Nicolau I, subiu ao trono da Rússia. Imediatamente houve uma rebelião liderada por liberais que exigiam que o país se modernizasse, que suas indústrias e estruturas civis se igualassem à do resto da Europa. Esmagando brutalmente esta revolta, a insurreição de dezembro, Nicolau I condenou à morte um de seus líderes, Kondrat Ryleyev. No dia da execução, Ryleyev subiu ao patíbulo, a corda no pescoço. O alçapão se abriu, mas quando Ryleyev ficou suspenso no ar, a corda se rompeu e ele foi ao chão. Na época, essas ocorrências eram sinal de providência ou vontade divina e quem se salvasse da morte dessa forma costumava ser perdoado. Quando Ryleyev se levantou, sujo e arranhado, mas acreditando que estava com o pescoço a salvo, gritou para a multidão: "Estão vendo? Na Rússia não sabem fazer nada direito, nem mesmo uma corda."
Um mensageiro seguiu imediatamente para o Palácio de Inverno com a notícia do enforcamento que não tinha acontecido. Apesar de irritado com essa reviravolta frustrante, Nicolau I começou a assinar o perdão. Mas aí, Ryleyev disse alguma coisa depois deste milagre? O czar perguntou ao mensageiro. Senhor, o mensageiro respondeu, ele disse que na Rússia não se sabe nem fazer uma corda. Nesse caso, disse o czar, vamos provar o contrário, e rasgou o perdão. No dia seguinte, Ryleyev foi para a forca de novo, desta vez a corda não se partiu. Aprenda a lição. As palavras, depois de pronunciadas, não podem ser tomadas de volta. Mantenha-as sob controle. Cuidado particularmente com o sarcasmo. A satisfação momentânea que se tem dizendo frases sarcásticas será menor do que o preço que se paga por ela. Imagem. O oráculo de Delfos. Quando as pessoas consultavam o oráculo, a sacerdotisa pronunciava algumas palavras enigmáticas que pareciam muito importantes e significativas. Ninguém desobedecia às palavras do oráculo. Elas tinham poder sobre a vida e a morte. Autoridade. Não abra a boca antes dos seus subordinados. Quanto mais você permanecer calado, mais rápido os outros começam a dar com a língua nos dentes. Quando eles movem os lábios e dão com a língua nos dentes, eu posso compreender suas verdadeiras intenções. Se o soberano não é misterioso, os ministros terão oportunidade de se aproveitar. Han Fei-tse, filósofo chinês, século III a.C. Ou inverso. Há momentos em que não é sensato ficar calado. O silêncio pode despertar suspeitas e até insegurança, especialmente nos seus superiores. Um comentário vago e ambíguo pode expor você a interpretações com as quais não contava. Ficar em silêncio e dizer menos do que o necessário são técnicas que devem ser praticadas com cautela, portanto, e na ocasião certa. Ocasionalmente, é mais sensato imitar o bobo da corte, que se faz de tolo, mas sabe que é mais esperto do que o rei. Ele fala e distrai todo mundo, ninguém desconfia de que ele não é tão tolo assim. Às vezes, as palavras também funcionam como uma espécie de cortina de fumaça quando você quer enganar os outros. Enchendo seus ouvintes com palavras, você os distrai e hipnotiza. Quanto mais você falar, menos eles desconfiam de você. A verborragia não é percebida como maliciosa e manipuladora, mas como sinal de incompetência e ingenuidade. Isto é o inverso da política do silêncio utilizada pelos poderosos. Falando mais e parecendo mais fraco e menos inteligente do que é, você pratica dissimulação com muito mais facilidade. Notas. Sem sorte, o roteirista de cinema Michael Arlen foi para Nova York em 1944. Para afogar suas tristezas, ele foi visitar o famoso restaurante 21. No saguão, ele cruzou com Sam Goldwyn, que lhe deu o conselho um tanto quanto pouco prático de comprar cavalos de corrida. No bar, Arlen encontrou Louis B. Mayer, velho conhecido, que lhe perguntou sobre seus planos para o futuro. Acabei de falar com Sam Goldwyn, começou Arlen. Quanto ele lhe ofereceu? Interrompeu Mayer. Não o bastante, respondeu ele evasivo. Aceitaria 15 mil para trabalhar 30 semanas? Perguntou Mayer. Não houve hesitação desta vez. Sim, disse Arlen. The Little Brown Book of Anecdotes. Clifton Fedman, edição de 1985. Uma história muito contada sobre Kissinger, sobre um relatório no qual Winston Lord passara dias trabalhando. Depois de entregá-lo a Kissinger, Lord recebeu-o de volta com a anotação. É o melhor que você pode fazer? Lord redigiu tudo de novo e finalmente reapresentou o relatório. Lá voltou ele com a mesma breve pergunta. Depois de redigi-lo mais uma vez e mais uma vez ler a mesma pergunta de Kissinger, Lord retrucou. Diabos, é sim, é o melhor que eu posso fazer. Ao que Kissinger respondeu. Ótimo, acho que desta vez vou ler. Kissinger, Walter Isaacson, 1992. O rei Luís XIV guarda o mais impenetrável sigilo sobre questões de Estado.
Os ministros participam das reuniões de conselho, mas ele só lhes confessa seus planos depois de muito refletir e chegar a uma decisão definitiva. Gostaria que vocês vissem o rei. Sua expressão é inescrutável, seus olhos como os de uma raposa. Jamais discute questões de Estado com seus ministros em conselho. Quando fala com as pessoas da corte, refere-se apenas às suas respectivas prerrogativas ou deveres. Até a sua frase mais banal soa como um oráculo. Prime Visconti, citado em Louis XIV, Louis Berthier, 1928. As palavras irreverentes de um súdito com frequência lançam raízes mais profundas do que a lembrança de maus atos. O falecido conde de Essex disse à rainha Elizabeth que suas condições eram tão enviesadas quanto a sua carcaça, mas isso lhe custou a cabeça, o que a sua insurreição não lhe teria custado, não fosse esse discurso. Sir Walter Raleigh, 1554-1618. Fim de notas.